A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos fazer uma entrevista exclusiva com Danilo Santos de Miranda, que é diretor do Sesc São Paulo, um dos maiores polos culturais do Brasil. Nós vamos fazer uma reflexão nesses tempos de pandemia e vamos falar sobre as ameaças do governo de cortar verba da instituição, entre outros assuntos, além, é claro, de políticas culturais. Tudo isso com lives de ação social do Sesc, online, em casa, na quarentena. Bom, nós estamos em contato agora com o Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo. É um dos maiores polos de cultura do Brasil, o Sesc São Paulo. Aí o Danilo está aqui na linha comigo, aqui na quarentena também. Nós somos grupo de risco, né, Danilo? Então estamos aqui confinados, né? Confinados. Prisão domiciliar. Tem que ser bem-humorado mesmo, né, senador? Ó, só vai me corrigindo aí, porque eu vou falar errado aqui de repente. 8 mil funcionários, um público semanal de 650 mil pessoas, 43 unidades em 21 municípios. É isso, né? Quase então, 20 mil refeições por dia servida para o povão aí. Tá. Não é fácil. E a primeira questão é que todo mundo preocupado. No primeiro dia da quarentena, eu estava fazendo Hora do Rango, você conhece o programa lá, com o violeiro Ricardo Vinini. E aí, no intervalo do programa, ele que estava com um show no Sesc marcado para daquela data a 2 dias, né? Foi cancelado. Aí ele falou: Colibri, o que eu vou fazer agora sem o Sesc? E nós todos, o que vamos fazer sem o Sesc? Aí eu fiquei preocupado, falei, cara, não sei como responder, mas vamos perguntar para o Danilo. Estou perguntando agora. Somos os únicos programadores que estamos nessa situação, outras instituições, outros contratadores de artistas, de manifestações culturais, estão todos na mesma situação nessa quarentena, que é necessária em função da realidade que nós enfrentamos, que é absolutamente surpreendente, né? Nós não tínhamos a menor previsão de algo parecido com isso. Então, nós tivemos que tomar providências meio urgentes, não apenas porque as autoridades proibiram aglomerações, reuniões de teatro, mas nós mesmos já tínhamos percebido que teríamos que entrar nessa situação porque não havia como manter uma programação intensa. O nosso grande interesse é levar ao maior número possível de pessoas a mensagem, seja a mensagem cultural, seja a mensagem das nossas atividades todas, na questão da atividade física, na alimentação, na questão dos debates, enfim, abranger o maior número possível de pessoas. Ora, esse é um conceito agora completamente alterado, né? Nós não podemos mais trabalhar com essa ideia na cabeça de que queremos encher nossas unidades, que vamos atingir o maior número de pessoas possível, a não ser através do virtual. Então, nós incrementamos muito o virtual, e sobre isso a gente vai falar, mas, de qualquer forma, uma coisa importante para esse violeiro e para todos os artistas que tinham algum compromisso já estabelecido conosco, para aquele primeiro momento, nós procuramos corresponder ao que nós tínhamos combinado. Então, de certa maneira, nós até adiantamos e fizemos com que esses artistas que já estavam programados recebessem alguma paga algum pagamento pelo seu compromisso, tendo em vista que o cancelamento não se deveu a uma atitude do artista, mas a condições absolutamente acima da sua vontade, da nossa vontade. Esse é um problema gravíssimo que nós enfrentamos. Eu tenho me reunido com artistas, inclusive. Ainda ontem tive uma reunião
com alguns na área de teatro, de música e outros promotores, no sentido de encontrar fórmulas. Quem sabe contratar pesquisa, contratar buscas e preparos para que no futuro a gente possa colocar, digamos, no palco ou apresentar. Fazer com que os artistas tenham, alguns, aqui não dá para fazer isso com todo mundo, certamente, mas algum chamamento para que a gente possa, de alguma forma, dar condição para que eles tenham alguma coisa para fazer. E eu me preocupo muito nesse mundo da cultura, com os artistas de modo geral, mas e com os que estão envolvidos nesse mundo, Colibri, é algo muito sério, muito importante. Mas eu imagino aqueles que não são os artistas, exato. que estão na infra, que estão na organização, que estão na manutenção dos espaços, na portaria, na limpeza, na iluminação, na sonorização. Então, são técnicos que ninguém sabe quem são, que não conhece, que não tem a visibilidade do artista, mas que tem que se manter, tem que ter alguém que possa preocupar-se com eles também. Estamos pensando em alguma forma de, pelo menos, suavizar. Está certo que, por outro lado, nós tivemos um reforço grande em alguns programas sociais importantes, como a questão da alimentação, que a gente pode falar depois também. Tá bom. Mas é importante colocar para você que nós temos essa solidariedade, no mínimo, que é pouco, mas queremos mais do que isso, queremos que alguma coisa a gente possa fazer ou suscitar para que seja feito. Eu acho que as autoridades tinham que rapidamente tentar resolver isso, não apenas para quem é informal, como eles estão pensando aí nesse dinheiro que estão oferecendo para as pessoas que necessitam, mas tem que pensar muito no mundo da cultura. O mundo da cultura tem uma certa invisibilidade imensa. As pessoas não têm ideia da importância do mundo da cultura, seja pelos artistas, os que aparecem, os que fazem, os que propõem, os que têm ideias, os que estão ali na frente da câmera, estão no microfone, no palco, nas telas, sejam aqueles que estão por trás de tudo isso. São pessoas que trabalham, vivem, dependem exclusivamente desse trabalho. Então, temos que pensar seriamente em alguma coisa do ponto de vista do apoio efetivo que as instituições governamentais têm que pensar com relação a isso. E as pessoas, né? Essa cadeia da cultura é muito grande, gera muitos empregos e receita. É importante para o PIB do país também, né? Gera a economia, movimenta com a cultura muito, tem número. Ela é com mensurização, às vezes não muito fácil, mas significa muito. Então, significa muito. O que não significa que a gente deva esquecê-los, não. É muito importante o mundo da cultura e não tem ninguém batalhando em nível, digamos, político, institucional, nacional, para isso se dar de uma maneira mais completa. Né? E, às vezes, a pessoa que está assistindo, por exemplo, um filme, nós tivemos um bate-papo com a Tata Amaral, né, cineasta. Amaral, querida. Que é incrível, né? Aí nós estávamos falando sobre, por exemplo, o número de pessoas na produção de um filme. Não falei pré-produção e nem pós. O Bacurau, no começo, que tem um documentário sobre a produção do Bacurau, o Kleber Mendonça anotou 800 profissionais trabalhando. É uma cidade inteira lá que está dedicada a ele. Aliás, no caso do Bacurau, é específico, porque não eram nem profissionais e apareceram no filme. Exato. Então, lá, realmente, o filme, inclusive, foi mostrado lá primeiro para exatamente envolver e mostrar como foi importante uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, né, que foi a Bacurau ficcional. Exato. Aí, se você vê no final do filme aqueles créditos, vai falar, não é todo mundo que está trabalhando nisso, não é possível. Aquela lista gigante, é gente que está trabalhando, muita gente. E a preocupação... trabalha no filme, é isso mesmo. Isso. E é uma lista
aqueles créditos finais, a gente não presta muita atenção, mas é uma multidão. É uma Exatamente, multidão. exatamente. O programa de televisão é a mesma coisa. Pois é. Menos agora, a tecnologia está facilitando. Exato. Essas lives todas estão sendo feitas, é o artista e o equipamento e acabou. Pois é. Agora, uma questão que você tocou muito importante são esses anônimos, né, da cultura. O sujeito que puxa o cabo, o cara da luz e tal. O Cabo Man, Exato. E esse iluminador. Como é que a gente vai poder ajudar eles, né? Porque os artistas podem fazer lives e pedir contribuição e tal. Aí vai num ponto que a Fabiana Cotes, a nossa amiga, falou aqui numa das entrevistas, dizendo que tem que ter lives, mas com ação social. Não adianta só fazer, eu estou aqui, eu estou compondo aqui no meu confinamento, olha que legal e tal. Mas, não, inclusive, olha, aproveitando, você pode reparar que nossas lives têm o selinho do Mesa Brasil junto. Exato. O que é esse Mesa Brasil Sesc, né? É uma invenção que já faz algum tempo, tem mais de 20 anos, que vem da época do Betinho, vem na época do combate à fome, Fome Zero. na época do programa Fome Zero, né, que foi usado, inclusive, como um dos exemplares no programa do presidente Lula na época, né? Esse programa nosso chamado Mesa Brasil hoje. E ele tem uma força no Brasil inteiro, tem muita gente passando fome porque não tem renda nenhuma, que não tem meios algum de poder sobreviver. Então, uma dessas ações, esse chamado Mesa Brasil, que a gente coloca nas lives nossas, visa exatamente chamar a atenção para esse programa. É um programa que simplesmente vai buscar alimento aonde está sobrando de algum jeito, ou por doação, ou por vencimento, ou quase vencimento. Vencimento de prazo, não, mas quase vencimento, em ponto de, em vias de vencer, né, em supermercado, em centrais de abastecimento, onde for, e leva para onde está faltando. Então, nós temos arrolado milhares de doadores e milhares de entidades que levam alimento para as pessoas carentes, de modo geral, todas. E com muita possibilidade agora de novas inscrições, novas instituições que estão entrando para poder receber. Isso acoplado à ideia das lives, da alimentação artística. Uhum. Tem gente, em algumas áreas do SESC no país, que tem feito diretamente lives para arrecadar alimentos. Uhum. Nós não estamos fazendo com essa intenção diretamente, mas aproveitamos a oportunidade de atingir muita gente para chamar a atenção para esse programa também. Beleza. Já que você deu o gancho aqui, vamos fazer o primeiro intervalinho aqui, intervalo, que a gente vai fazer já ouvindo uma live do Zé Cabaleiro, que foi um dos primeiros a fazer live nesse projeto do Sesc Live. Então, a gente vai fazer um intervalinho e segue aqui com o Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo. Eu não quero ver você cuspindo ódio. Eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor. Eu não quero ver você chorar veneno. Não quero beber o teu café pequeno. Eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo. Peixe na boca do crocodilo, braço da Vênus de Milo acenando tchau. Não quero medir a altura do tombo, nem passar agosto esperando setembro, se bem me lembro. O melhor futuro, este hoje escuro, o maior desejo da boca é o beijo. Eu não quero ter o Tejo me escorrendo das mãos. Quero a Guanabara, quero o Rio Nilo, quero tudo ter, estrela, flor, estilo, tua língua em meu mamilo, água e sal. Nada tem, vez em quando, tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, nós fora zero. Quero viver, quero ouvir, quero ver. Nada tem, vez em quando, tudo, mais ou menos quanto. Vida, vida, nove fora zero. Se é assim, quero sim, acho que vim
pra te ver. Estamos de volta aqui com o Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC São Paulo. Danilo, já ouvimos aqui a primeira live do SESC, ajudando também a levantar esse programa de alimentação, que o SESC está ligado e tal. E eu tenho aqui muitas questões, né? Uma das questões, na sequência do caso do fechamento das atividades, que aconteceu dia 31 de março, é isso? Exatamente a data foi por aí. Nós vimos Não, dia 17 de março nós fechamos, 17. Até o dia 31 primeiro. Primeiro o abril inteiro e continuamos fechados até pelo menos 10 de maio. Até 10 de maio. Então, essas são. E quando fechou, além dessas questões dos shows e tal, também veio, através do governo federal, aquela história de cortar 50% do sistema S. Essa história que nós já conversamos várias vezes e tal. E eu mesmo assinei, eu e muitos jornalistas que se preocupam, assinei um abaixo-assinado lá, um trabalho de realmente impedir que isso aconteça. Para impedir que isso aconteça, né? Eu não sei, eu ia falar desagravo ou falar um manifesto, não sei se era um manifesto. Era tudo isso. Mal pensada, eu diria. Né? Aí veio essa história e tal, e já há um tempo do governo Bolsonaro, desde o começo, que eles estão querendo lhe dar uma facada no SESC. É uma Aproveitar facada, a oportunidade. Então, e aí você esclarece mais uma vez, Danilo, porque tem uma questão aí constitucional. Por favor, por favor, explique para as pessoas. Então, Colibri, na realidade, já desde o início, até antes de tomar posse, o pessoal da área da economia dizia que pretendia dar a famosa facada no Sistema S. Sistema S que engloba muitas organizações, muitas entidades que existem, cada um com uma história, desde os anos 40, do século passado, com compromisso de ordem social, mantido pela contribuição das empresas. Muito bem. No caso nosso, do SESC, é uma entidade que está muito, muito vinculada ao interesse público desde a sua origem. Ela procura desempenhar o seu papel e fazer um trabalho de caráter educativo, usando não apenas a educação formal, coisa que existe no Brasil inteiro, no Brasil praticamente em quase todos os estados, mas no SESC São Paulo nós não temos propriamente a educação formal, mas temos um trabalho educativo fortíssimo, ligado à cultura, à atividade física, à alimentação, à saúde, ao bem-estar, debates, discussões, trabalho voltado para idosos, para crianças. Então, é muito amplo, é uma coisa que tem uma abrangência grande em todas as 43 unidades espalhadas em todo o estado de São Paulo, e no Brasil todo tem também um trabalho muito forte. Muito bem. Ao pensar em retirar recursos do Sistema S, chamado Sistema S, os operadores do governo encaram a coisa como despesa das empresas. Então, vamos economizar esse trabalho das empresas, tirando um pouco essa contribuição, um pedaço dela, ou toda ela, para que as empresas sejam mais livres, tenham mais recursos para poder dar mais emprego. Isso é uma falácia imensa. Na realidade, isso não funciona assim. Esse recurso que vem das empresas é para esse fundo que atende aos trabalhadores e à população em geral. Então, se impressionam muito, ou se interessam muito, ou aprofundam a sua discussão em torno da despesa das empresas. Esquecem de falar da utilização desse recurso para quê, onde, quando, para quem, que tipo de benefício traz, quais são as pessoas beneficiadas, que nível de pessoas são essas, etc. etc. Então, há esse descompasso muito frequente no pessoal da área da economia entre aquilo que é despesa e aquilo que é o uso adequado do recurso. Né? Então, retirar recursos
do SESC e dessas entidades nesse momento significa exatamente prejudicar aqueles que são beneficiados, ou seja, os trabalhadores e a população em geral, que vai ter menos, não vai ter recursos para receber os serviços que são oferecidos no campo da alimentação, no campo do social, no campo da educação, no campo da atividade física, no campo do lazer, no campo do esporte, o esporte inclusivo e em todas as atividades que o SESC oferece. Sem falar da questão cultural e a cultura como um elemento educativo sempre, que é como nós encaramos a cultura. Pode reparar que nas nossas ações culturais, esse componente cultural, que é informativo, que traz qualidade, que faz as pessoas refletirem, discutir, faz parte da toda a nossa intenção, faz parte da nossa programação, e não fazemos a atividade cultural só para o mero entretenimento. Claro que é necessário também, mas não é o que nós fazemos. Sem falar nas publicações do SESC, do CD da gravadora, né? Gravações, tudo. 40 mil idosos, né? Eu que agora 40 mil idosos são eu estou no grupo de risco, eu estou preocupado. Então, 40 mil idosos, pô. Então, né? Não é brincadeira atender essa população. 50% da gente agora está certo que é por 3 meses. A gente não sabe direito o que vem por aí. A gente não tem ideia clara. Uma das questões mais graves colocadas por essa pandemia é a chamada imprevisibilidade. Nós não temos isso claro. Verdade. Nós estamos vivendo no imponderado, nós vamos mergulhar no escuro. Nós estamos... Claro que a gente tem algum... vamos abrir tudo de uma vez e tal. E daí? E o que vem depois? Vai ter mais quarentena na frente? Vai precisar? Não vai precisar? Qual é a questão? Vai abrir para depois fechar, Danilo? Para fechar de novo? Não sabemos. Então, é muito imponderado tudo, é muito imprevisível. Então, dizer que vai ser só esses 3 meses de desconto de 50%, eu não sei. Eu tenho a impressão que a luta agora é impedir que isso seja aprovado, porque ainda não foi aprovado até agora a medida provisória. A medida provisória entra em vigor, é um mecanismo legal. O presidente da República lança a medida provisória, ela entra em vigor, mas ela é submetida à votação. Se ela não for votada, ela cai no prazo previsto, ou ela pode ser discutida e cair durante a discussão, o que pode acontecer. Então, ela não entra em vigor efetivamente. Então nós estamos que isso aconteça. Temos que seguir com o abaixo-assinado mais ainda. Mais ainda, é verdade. Claro. Agora, Danilo, no caso assim, vamos supor que não quero fazer esse cenário, mas tem que perguntar como jornalista, né? Claro. Num cenário de que haja esse corte, no sistema S, eu não sei, mas o SESC, você responde pelo SESC, né? O SESC tem um plano B? Imaginou como pode ser? Olha, nós vamos ter que ter uma outra normalidade, ou seja, o normal vai ser diferente, ou seja, a previsão para o futuro, a partir de agora, dada a gravidade e a transversalidade dessa pandemia, ou seja, é uma questão que abrange todos os aspectos da vida, todos. Não há nada que fique de fora disso, né? A política, a cultura, as empresas, a relação humana, a nosso novo protocolos de cordialidade e de cortesia vão ser alterados. A gente não vai poder cumprimentar os outros da mesma maneira. Nós vamos ter mudanças graves no nosso dia a dia a partir dessa nova realidade e não temos clara a questão das aglomerações, das audiências, dos teatros, do cinema, da quantidade de pessoas dentro de um espaço, das exposições, enfim, tudo isso vai sofrer. O virtual resolve uma parte do problema, mas o virtual não resolve tudo, né? Claro que não. Infelizmente, não. E queremos voltar a ter uma relação mais ou menos normal, ou antigo normal, né? Então, tudo isso vai sofrer modificações.
não sabemos com clareza ainda o que vem pela frente, como vai ser as exigências de um novo SESC. Mas, certamente, nós vamos ter uma programação que cumpra o objetivo da instituição. E o objetivo da instituição tem a ver com essa ação permanente de bem-estar, de voltar para a construção de uma cidadania consciente, conhecendo realmente as suas realidades, seus direitos, suas obrigações de uma maneira clara, essa visão da cidadania completa, em todos os sentidos, usando todos os mecanismos para que isso seja realizado. Seja debate, seja através da educação direta, seja através da educação não formal, seja cultura. Então, tudo isso vai acontecer e as pessoas para fazer isso são essas pessoas que nós temos, as pessoas que estão treinadas, que estão aí. Então, nós não temos a previsão de nenhum corte, nenhuma medida de contenção avassaladora. Vai depender um pouco de como vai ser também o nosso comportamento da arrecadação, de como é que nós vamos funcionar, como é que nós vamos receber, como vai ser o financiamento daqui para frente. Então, nós não temos a previsão, nesse momento, por enquanto, nós não temos a intenção de mexer em nada do nosso quadro, não alterar nada, mas é claro que lá na frente nós vamos entender como vai ser a nossa realidade. Se a gente vai poder continuar nosso plano. Nós temos um plano de expansão, né? Temos um plano de expansão amplo, seja no interior, seja na capital, novas unidades. Eu me lembro na inauguração do SESC Guarulhos, que é uma maravilha. Eu estive lá, você falando e tal, você fala exatamente isso, que esse aqui é um SESC importante e fundamental para a região lá de Guarulhos, que tinha equipamentos culturais muito precários, né? Aí chega o SESC Guarulhos e você realmente disse que planos para seguir, né? Para seguir. Então. Tínhamos isso muito claro. Recebemos 3 terrenos recentemente na cidade de São Paulo para poder expandir para a zona leste e para a zona oeste. Pirituba de um lado e São Miguel do outro. E 2 terrenos maravilhosos que nós estamos recebendo da Prefeitura de São Paulo para construir uma unidade, novas unidades. Recebemos um terreno em São Bernardo, outro em Mogi das Cruzes, temos no interior algumas áreas, estamos construindo em Franca, temos Marília pela frente. Então, como vai ser tudo isso? Vamos ter que sentar e rever, né? E discutir tudo. Não para cortar, para ver se vai ser possível aquele mesmo projeto, se vamos ter que trabalhar com outro projeto, se vamos ter que rever o projeto ou não. Então, tudo isso está na pendência, na dependência. Porque, embora a gente está vivendo essa profunda crise atualmente, nós vamos passar por isso, né? E vamos voltar a ter um país com perspectiva de crescimento. A gente tem esperança de mudar as coisas aí um dia. Né? Temos muita esperança. Agora, Danilo, antes do mais um intervalinho, a questão que eu queria colocar para você. Você não acha que, nesse momento da pandemia, ficou claro, ou ficou nítido, né, para muitos, essa desigualdade social do país? Por exemplo, na hora de confinamento, né? A gente, não, eu tenho o privilégio, você também o privilégio de poder ficar em casa na quarentena, e a pessoa que mora na periferia falar as dificuldades na periferia, o sujeito que mora junto lá como é que ele vai se isolar? Então, a gente ficou muito claro que a gente está falando assim de forma até, digamos, elitista, elitista. É verdade. Fiquei muito preocupado. Falei, tá bom, eu estou aqui no confinamento. E o sujeito lá? Aí eu entrevistei os rappers lá de Diadema, eles me contando a situação que é todo mundo junto. Como é que vai a pessoa que está contaminada vai isolar? Não dá para isolar. Mantenha a distância. Manter a distância como? Então, você não acha que ficou muito claro, as pessoas mais sensíveis, como você e muita gente ligada à cultura, falam, poxa, o país é desigual, né? Muito desigual. Colibri, sobre isso tem 2 pensamentos que me vêm com muita clareza. Né? Primeiro, isso que você levanta com toda a força, que é a questão da desigualdade e as consequências da desigualdade. Isso.
as causas e consequências, né? Causas nós sabemos quais são. São 500 anos aí de construção forte, né? Construção sólida da desigualdade brasileira, né? Em todos os sentidos. Eu tenho lido muito, eu li recentemente o Escravidão, do Laurentino, eu tenho lido muito sobre a cultura nos grandes centros brasileiros, desde o final do século passado, final do século anterior, início do século passado, e realmente há uma construção deliberada que vem do escravismo, vem da colonização, é muito antiga, e essa desigualdade se acentua, porque ela tem nome, tem raça, tem endereço, tem claramente onde ela está. Aqui em São Paulo, nós sabemos o que significa periferia e jardins. Nós sabemos muito bem o que significa o Sudeste, o Nordeste do Brasil, do Norte. Nós sabemos muito bem quais são as diferenças. Então, isso tudo tem denominações claras. E esses autores, esse do Laurentino é flagrante, que é, para mim, esse livro dele chamado Escravidão é fantástico, é o último livro do Laurentino, vale a pena ler, porque ele mostra com clareza essa construção sólida, forte, muito bem engendrada da desigualdade brasileira, né? Primeiro aspecto. E o segundo aspecto que eu acho muito curioso, que apareceu de uma maneira muito forte em toda a fala do neoliberalismo, a conversa dos grandes economistas querendo salvar o mundo, achando que o mercado é isso, o mercado é aquilo, o mercado resolve, a presença do Estado indispensável para resolver os problemas desse país. Que um Estado sério. E mesmo com esse Estado ameaçado do jeito que está, com pessoas pouco interessadas no crescimento e na valorização do próprio Estado, crescimento não no digo de tamanho também, de certa maneira, mas da sua importância, do seu peso, do seu significado para a sociedade, mesmo assim, né, essas pessoas são contra esse tipo de Estado, há necessidade do Estado, que eles mesmos estão percebendo que existe. Há necessidade do Estado. Os neoliberais estão pensando, né? Então, como é que é? E o SUS? A importância do SUS. O pessoal não estava nem aí com o SUS, né? O SUS é que está aí segurando. Né? Exato. E a Previdência Social, como é que funciona? E as questões de... Foram buscar a questão da renda mínima, parecia a coisa do velho Eduardo. Nosso grande Suplicy. Muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O Eduardo deve estar feliz, mas não, claro, não por a situação, mas porque a ideia que ele bate e combate a vida toda está se voltando, está vindo com força. Uma necessidade, né? Uma necessidade. Necessidade real. Então, nesse sentido, eu acho que o coletivo tem que prevalecer sem nenhum demérito das ideias que valorizam o ser humano, valorizam o indivíduo para algumas... Mas nós estamos falando agora da questão da manutenção de uma sociedade. Né? E isso está muito presente, e não é só aqui, né? Exatamente no momento em que a direita, de alguma forma, começou a ter uma prevalência em boa parte do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, pegar isso como dois elementos, assim, essa questão da desigualdade e a questão da presença do Estado, como algo realmente que se contrapõe e aparece como uma emergência. Agora, por outro lado, tem alguma coisa que tem que ligar isso de uma maneira correta. E o que é? É a percepção de que nós sozinhos não somos nada. Verdade. Outra ou questão. Nós somos solidários ou estamos impossíveis de continuar vivendo nessa... Esse sentimento. A solidariedade está aí muito forte, muito presente. E solidariedade, quando é oficializada, tem a ver com essa noção de Estado, tem a ver com esse combate à desigualdade, tem a ver com as alterações necessárias para uma sociedade melhor. Então, a questão de uma sociedade melhor, mais equânime, mais igualitária, está, no fundo, prevalecendo, e eu espero que isso fique presente de maneira sólida quando nós passarmos por esse túnel, né,
de negritude, de coisa ruim até o fim, né? E o importante, a gente sabe que nada será como antes, como diria a música, né? E a gente tem que aprender lições com esse momento de tragédia, de pandemia, aprender essas lições de solidariedade, né? Muito importante. Vamos fazer mais um intervalinho rápido, porque tem muitas perguntas aqui, porque agora precisa ser um papo, hein, Danilo? Porque nós já fizemos aqui uma discussão aqui, agora vamos responder o povo que está fazendo pergunta. Vamos ouvir então o Chico César, que fez uma live bem legal aqui no Sesc. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o Danilo aqui. Se arraia eu paro, tá? Eu só queria que essa praga morresse, que esse vírus infitete sumisse, que acabasse logo disso e me disse, que alguém gritasse que isso tudo findosse e alumiasse essa escuridão. Eu só queria que você me abraçasse, que me convidasse pra ir numa delicatessen, uma padaria talvez fosse mais fácil, pra rirmos juntos até doer o osso, da fantasia de não soltar a mão. Será que é mal desejar o mal ao mal pra ver evolução? Será que o tal do tão propagado caos vai causar iluminação? Será que aqui permanecerá hora extra e serão? Sei não, sei não, sei não. Se o infinito escutasse minha prece, pagava o preço por mais alto que fosse. Só peço ao céu apenas que se apresse, de uma vez por todas leve logo essa peste e me desculpe pela postulação. Eu só queria que você não pensasse que isso tudo é só esquisitice, que o afastamento aumentou minha maluquice, de alguma forma do seu jeito me amasse e me levasse quente no coração. Será que é mal desejar o mal ao mal para ver evolução? Será que o tal do tão propagado caos vai causar iluminação? Será que aqui permanecerá hora extra e serão? Será que o ser que do escuro sairá é ciência ou religião? Sei não, sei não, sei não, sei não, sei não, sei não. É isso aí. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Danilo Santos de Miranda, aqui, diretor do Sesc São Paulo. Já falamos de muitos assuntos aqui, as questões importantes do Sesc, como o Sesc vai se virar, né? E está todo mundo pensando, refletindo o que pode ser feito a partir de agora. Então, eu queria fazer primeiro uma das perguntas aqui do Vitor Nuzzi, lá da Rede Brasil Atual. Ele pergunta assim, esse governo está preocupado com a cultura? Em algum momento, por exemplo, a nova secretária da Cultura procurou o Danilo Santos de Miranda, lá do Sesc, para conversar sobre cultura? Eu conheço a Regina há muito tempo, tinha uma relação normal com ela, nos encontramos, me lembro que há algum tempo atrás, uma homenagem ao Antunes Filho, que, aliás, dia 2 de maio agora, vai fazer um ano do falecimento do Antunes. Nós estamos até programando alguma coisa virtual a ser feita nesses dias. E eu me lembro de ter encontrado a Regina. Nunca mais a vi, não tive contato nenhum com ela depois que ela assumiu esse posto. E me parece que ela não dispõe das
condições para poder funcionar bem e ter um papel. A cultura não é muito valorizada, já não tinha sido antes na atual gestão e não acredito que isso venha a mudar muito. Então, a expectativa com relação ao nível federal, com relação ao amparo, ao suporte, ao apoio à cultura, não me parece que seja muito possível. A própria Lei Rouanet anda meio ameaçada e com alteração, ela parece que deseja mudar alguma coisa, mas não está conseguindo, não teve nenhuma. Eu não tenho informação detalhada a respeito do que ela tem feito. Mas ela não te procurou, não te procurou. Não me procurou. Embora você conheça ela há muito tempo, né? Eu a conheço há muito tempo. Só para saber. Outra questão aqui do Paulo Salvador, lá da Rede também, da Fundação Comunicação, Cultura e Trabalho, ele está preocupado e fez uma pergunta no sentido dos trabalhadores, das unidades. Você falou que ainda tem aquela medida provisória, nós estamos aqui no abaixo-assinado contra isso, o corte de 50% do orçamento e tudo mais, mas você já respondeu, de certa forma, que pretende manter todas as unidades e todos os trabalhadores. Mas isso existe um prazo? Ou se houvesse... Olha, nesse momento não há nenhuma previsão com relação a isso. E eu espero, sinceramente, lutarei bravamente para que isso não se altere no decorrer dos próximos meses. Beleza. Então, eu não posso dizer para você, não vai acontecer nenhuma demissão. Isso não há condição de fazer, porque o normal da atividade nossa tem pessoas que saem, pessoas que entram. Eu, por enquanto, a medida mais prática e objetiva, nós teríamos admissões. Pelo plano de expansão nossa, nós precisávamos de mais gente em alguns setores. Isso nós não vamos fazer nesse momento. O plano de expansão, aquele que você falou lá no... Por enquanto, ele está suspenso. Suspenso. Ele está cancelado, ele está suspenso. Então, em decorrência disso, não temos previsão de ampliar o quadro. Mas a nossa previsão era anterior a esse cataclismo, era de ter um quadro ampliado ainda esse ano. O Danilo, falou-se aí, alguns amigos da música, pensando assim, será que o SESC vai poder terceirizar serviços, quer dizer, passar coisas que o SESC fazia com a estrutura que ele tem, no caso de uma emergência, é um projeto só, né? Poder ajudar ou colocar isso a serviço de outros profissionais, quando não puder trabalhar com... Porque tem como você falou, tem 8 mil funcionários, né? De repente, se você tem que fazer uma contingência, não pode desenvolver, contratar mais, mas também vai ter dificuldades na operação das unidades. Pode acontecer. Existe algum projeto assim nesse sentido, de repente, passar para alguém ou, sei lá, alguma coisa não há nesse sentido? Essa previsão, não, porque a gente preserva muito a questão essencial da instituição, do seu objetivo, da maneira como a gente atua, pretende, prepara nosso quadro. Entendeu? Então, não há previsão. Nós temos muito, isso sim, prestadores de serviços que atendem à programação nossa. Se isso vai continuar ou não. Tá. Prestadores, os que não são contratados, é isso? Exatamente. Entendi. A gente pretende continuar. Por exemplo, vou montar uma exposição, eu não posso fazer essa exposição toda com gente somente da casa. Então, eu vou buscar o especialista que prepara, que faz, etc. Em princípio, isso deverá continuar, dependendo, naturalmente, dessa programação, que poderá ser até menor um pouco, mas ela vai continuar contratando gente. Então, tem muitos terceiros que trabalham conosco. Nosso quadro, hoje, é por volta de 8 mil, mais 2 mil prestadores de serviços de limpeza, de vigilância, de manutenção, em alguns casos, que já são terceirizados para empresas especializadas nesse serviço. Sem falar de obras, onde nós temos algumas obras, por exemplo, com a obra em Bertioga, a obra em Franca, temos que começar uma obra em Marília, agora, proximamente. Então, aí são prestadores de serviços e de construtoras que vêm
trazendo, agregando novos funcionários para elas, para as empresas, prestando serviço ao SESC. Além disso, nós temos uma quantidade enorme no campo cultural de pessoas que vêm para fazer um espetáculo, para fazer uma oficina, para participar de alguma atividade, e aquilo é limitado a um momento, né? Entendi. Recebem para isso. São temporários que também o SESC agrega junto com os seus funcionários. Né? E prestadores de serviço, por exemplo, Prestadores na nossa emissão por TV, a TV SESC, que é atualmente via rede, a produção da TV é toda terceirizada. Nós não fazemos nada diretamente. É tudo adquirido, contratado contratado de produtoras que oferecem a sua proposta, que nós aceitamos e participa da nossa programação. O Maurício Pereira fez uma pergunta no sentido dessa questão da diminuição de fonte de renda, você já explicou, Claro. da medida provisória e tal, que nós vamos fazer o abaixo-assinado aqui, que não vamos deixar, não é? A Fabiana Cotza também participou, falando um pouco de grande querida Fabiana Cotza. O André Abujanra também mandou um abraço para você. Ele não quis fazer pergunta porque disse que eu ia fazer todas as perguntas. Mentira, mas e ele diz o seguinte, que você também tem um carinho muito grande pelos atores, né? Especialmente pelo pai dele, e ele nunca vai esquecer, né, do Antônio Abujanra. E até pergunto para você, o que o Abujanra falaria num momento desse, o Antônio Abujanra? Ele estaria proclamando Deus e o mundo. Provavelmente, eu gostaria que ele chamasse alguns dos operadores aí da máquina federal e fizesse uma entrevista, as melhores entrevistas que eu já vi na minha vida. Sem dúvida. No programa Provocações. Fizer uma provocação. Você imaginou ele com o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, ou com alguém que está lá com ele, né? Aí não dava certo. Né? Ele puxa vida, fundamental. Grande figura, né? Grande figura da cultura. Um absurdo. Ele propunha uma questão que aparentemente tinha uma contradição fortíssima, mas era provocativa. Aliás, ele não fazia nada sem provocar, né? Exatamente. Os ouvintes aqui também participaram, o Danilo, sabendo que você ia falar com a gente aqui, também muito como enfrentar as constantes ameaças, né? Nós estamos fazendo o abaixo-assinado e o SESC fica na expectativa, né? Na expectativa. A gente está brigando e está conversando com deputados, parlamentares, enfim, todo mundo para tentar tirar da frente essa ameaça. Tem uma pergunta do Elifas Andreato, que ele me ligou hoje cedo, sabendo que você ia falar com a gente. Elifas Andreato. Capa de disco até hoje feito. Olha a pergunta dele, olha, eu achei muito curioso. Ele fala assim: o que os produtores culturais podem fazer para ajudar o SESC, como contrapartida de tudo que vocês fizeram, o SESC fez para os produtores? Ele inverteu, porque todo mundo fala, poxa, agora como é que vai ficar? Ele está fazendo uma pergunta ao contrário. O que eles, produtores culturais... Muito legal. O que você responde? É um homem, primeiro, um criador fantástico, né? Como designer, como enfim, propositor, e já teve publicações importantíssimas, e é um homem ligado muito a esse sentimento popular tão verdadeiro, né? Aquele almanaque que ele fazia com a TAM, se não me engano, né? Isso. A TAM. Era o jornal, era uma revista de bordo da TAM. Almanaque, uma revista de bordo. Almanaque Brasil. Almanaque Brasil. Almanaque Brasil. É a melhor coisa que tinha na revista. A gente sabe da importância do Elifas e daquilo que ele oferece, sempre ofereceu, né? Eu acho que ele já faz muito pela gente também, sendo quem ele é e oferecendo o que ele oferece. Acho que os produtores têm essa vantagem extraordinária de não só realizar a sua oferta, o seu trabalho, né? Ele como produtor, como realizador, como criador, e ao mesmo tempo
enaltecer, valorizar, fortalecer as instituições com as quais eles se envolvem, né? Uhum. E o SESC se sente muito valorizado por ter figuras como ele. Então, o que ele pode fazer mais é falar com os amigos, falar com as pessoas que ele conhece, na importância para ajudar a gente nesse momento de necessidade de cortar essas ideias que são perigosas, né? Porque elas, no fundo, não são contra o SESC. É bom que se diga. São contra o SESC. São contra a cultura, contra o desenvolvimento da cultura, contra a educação, contra o conhecimento, contra a necessidade de criarmos uma sociedade com pessoas capazes de entender sua realidade, de Refletir. serem autônomas, efetivamente. A construção da cidadania. Alguém me pergunta o que o SESC faz? Olha, a gente tenta ajudar a construção da cidadania, de modo geral. Para quem? Para todos. Né? Para a criança, para o jovem, para o adulto, para o velho, para todo mundo. E todos são cidadãos e merecem essa atenção. Alguém fala assim, não, mas o velho é um ex-cidadão. Não, não é um ex-cidadão. Nem o velho é um ex-cidadão, nem a criança é um futuro cidadão. Ambos são cidadãos. Né? Cidadão velho, cidadão criança, cidadão adulto, cidadão assim. Né? E para esses nós temos programação sempre muito atenta, muito destinada de maneira muito adequada. Então, tem uma ampla programação voltada para todos esses grupos, seja os grupos mais vulneráveis, agora se fala muito de vulneráveis, os vulneráveis que são os carentes, os que têm necessidade, os pobres. Os pobres, né? Os pobres. Ou aqueles que são os da diversidade, né? Os que têm dificuldade de serem entendidos e compreendidos na sociedade. Muitas vezes, um velho, a pessoa idosa, é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de ser compreendido numa sociedade. Mas aí os que têm opção sexual diferente, as pessoas que têm outras características, a questão da raça, tudo isso está muito forte aí. E aí entra aquela questão que você levantou, que a gente falou no bloco anterior, sobre a desigualdade, que está cada vez mais forte. A desigualdade não é só econômica, social, ela tem outros componentes muito fortes e que dizem respeito à vida tranquila de uma sociedade que tem que respeitar todas as suas diferenças. Temos que ter a unidade na perspectiva do interesse público, das oportunidades, etc., mas respeitar a diversidade. Antes da gente fazer o último intervalo, depois das considerações finais, a gente vai ouvir agora o Pato Fu, que teve uma participação legal do SESC no live. Só, Danilo, repetindo, esse dinheiro da live que as pessoas contribuem, e já vai direto, como é que funciona do mês? Você falar de novo para a gente não esquecer. No caso da live, nós não temos doação em dinheiro. A gente não é em dinheiro. Não. Tem alguns regionais do SESC. O SESC tem uma administração regionalizada. Né? Então, em alguns estados, existe uma campanha com lives feitas no estado, em que eles arrecadam dinheiro, sim. Né? Lá no Centro-Oeste andaram fazendo algumas lives nessa direção. E arrecadam um bom dinheiro, suponho que é alguma coisa. E aí esse dinheiro é transformado em cesta básica. Perfeitamente. Em São Paulo, nós não temos esse programa de doação em dinheiro, pelo menos por enquanto. Pode ser que a gente venha a ter no futuro, tendo em vista. Isso aí exige uma organização mais, eu diria, cuidadosa, mais atenta aqui, com um pouco mais de controle, com mais atenção. Eu não acho conveniente, por enquanto, nós entrarmos nessa aqui. Mas eu respeito quem fizer e tiver condições de fazer, eu faço. Mas dentro do próprio SESC tem, às vezes, gente fazendo esse tipo de coisa. Doação de empresas, organizações centrais, etc., de alimentos, estamos à disposição e vamos buscar aonde quiser, que a gente dá um jeito de buscar. Beleza. Vamos levar para a pesquisa. Então, vamos ficar com o Pato Fu e no final a gente faz aqui o último bloco aqui com o Danilo Santos de Miranda. Vamos aqui, intervalinho com o Pato Fu.
Tempo, tempo, mano velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. Como une o novo sedã. Tempo, 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 mano velho. Tempo, 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 mano velho. Vai, 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 vai. Tempo, amigo, seja legal. Conto contigo pela madrugada. Só me derrube no final. Ah, 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 ah. Tempo, tempo, mano velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. Como os une novo sedã. Tempo, 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 mano velho. Tempo, 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 mano velho. Vai, 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 vai. Tempo, amigo, seja legal. Conto contigo pela madrugada. Só me derrube no final. Ah, vai, 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 vai. De volta aqui com o Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC São Paulo. A gente fez um balanço aqui das atividades, todo mundo preocupado com o que está acontecendo nesse momento. Eu vou ler mais uma pergunta aqui, ou duas, para a gente encerrar. Uma delas, assim, se você acha que o SESC e o SESI também podem ajudar na recomposição da sociedade hoje, na pós-pandemia, como aconteceu no final da Segunda Guerra? Isso é um historiador que está perguntando. Quando acabou, né, a Segunda Guerra, nos primeiros anos das entidades SESC e SENAI, aconteceu esse trabalho de ajuda de recomposição. Você acha que pode ser feito isso? Olha, eu acho indispensável que considere realmente essa possibilidade, porque não só porque foi feita a criação foi engendrada, inventada na época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em função dessa realidade, quando o Brasil estava sofrendo uma situação bastante grave, mas que estava iniciando um processo de redemocratização, né? Até hoje não resolvida totalmente, mas enfim, Verdade. que começou lá nesse momento, né? Logo depois da guerra, com a queda de Getúlio, enfim, aquela história toda, foram criadas, os empresários perceberam que precisava de um mercado, precisava de uma situação em que a sociedade pudesse crescer junto, desenvolver. Não é só a empresa que ia crescer. A empresa não cresce sozinha, ela cresce na medida em que ela está inserida na sociedade, produz e o consumo pode, de alguma forma, ajudá-la, mas não se transformar num Deus permanente, forte, exagerado, a ponto de levar a sociedade ao que está acontecendo em parte agora, esse consumismo exacerbado. Mas isso é uma outra discussão. Mas, de qualquer forma, na época, era importante que a sociedade tivesse mecanismos que pudesse se desenvolver, crescer de maneira uniforme. Então, não era apenas a empresa que crescia, seus trabalhadores tinham que também
melhorar, de se desenvolver. Por isso, os trabalhadores, com atenção nos trabalhadores, foram inventados esse tal sistema S, esses S, né? Então, na época, foi muito importante. Continua importante hoje. E hoje, mais ainda. Então, tem muita razão quem coloca essa questão, porque, de fato, a sociedade vai necessitar de organizações, em geral, assemelhadas, mas essas aí estão estruturadas. Tem uma superestrutura funcionando no país inteiro, de norte a sul. Se você juntar tudo que esses S's construíram e têm, não fisicamente apenas, mas de conceito, de proposta, de ideias efetivas para poder construir uma sociedade justa, adequada para todos, é muito forte. Então, nós temos que levar em conta que, de fato, esses S's todos, o que a gente simplificou chamando de sistema S, né? Simplificação, na realidade, cada uma tem características muito próprias, mas elas têm esse papel muito forte. O SESC, em particular, e mais ainda o SESC de São Paulo, que desenvolveu essa perspectiva da construção da cidadania de uma maneira muito forte, como no Brasil inteiro, mas aqui de maneira muito acentuada, teorizando isso, fortalecendo, criando condições para que a sociedade entendesse. Nós temos um Centro de Pesquisa e Formação, o CPF, que é exatamente uma espécie de universidade do SESC, voltada para a pesquisa, para o estudo, para o aprofundamento dessas questões ligadas à construção da cidadania através da cultura, através do lazer criativo, através do esporte inclusivo, não do esporte como tal, da ação, da atividade física, do bem-estar. Muita gente falando aqui, o Danilo, também do turismo social do SESC, os ouvintes que participam. Né? Faz parte desse processo todo. Né? Quando o SESC inventou as colônias de férias, quem inventou as colônias de férias no Brasil foi o SESC. Em 1948, criou a primeira colônia, o nome é ruim, colônia de férias lá em Bertioga. Está lá até hoje. Hoje a gente chama de Bertioga. Famosa, está muito bem construída, funcionando muito bem, está lá. Depois disso, todos os organismos de representação sindical do país inteiro criaram suas colônias de férias. Mas a primeira foi aquela. Foi construída lá. Foi a pioneira. Depois teve de vários, como você falou, no meu caso aqui, meu pai professor, da PUESP, também no litoral. Todo mundo teve. Todo mundo acabou fazendo. O Sindicato dos Bancários também. Passou um elemento vital, que férias, tempo livre, férias, é fundamental para o trabalhador, sim. O trabalhador ter a sua vida produtiva, inclusive, sua capacidade de poder desenvolver a sua atividade, melhor ainda, melhor do que qualquer. Então, tem que ter. Então, desloca. Então, o turismo social nosso está muito vinculado a essa ideia de local onde passar férias também. Isso desenvolveu hoje, é quase que uma rede de atividades de turismo, de viagens, pelo Brasil todo, o SESC todo tem isso. Tem colônia da Venezuela, como é que chama? Da fronteira. Da fronteira com a Venezuela, no norte, até o extremo sul, lá embaixo com o Uruguai, nós temos colônias de férias, com férias espalhadas por todo o Brasil. O SESC todo tem. O de São Paulo é a mais antiga, em Bertioga, que está lá, e os trabalhadores do comércio conhecem bem e sabem muito bem que podem utilizar. Então, tudo isso faz parte desse grande esforço de construção da cidadania. Eu insisto muito nessa ideia de que são instituições voltadas para a verdadeira construção da cidadania, onde o trabalho tem um papel, mas o lazer tem um papel, o tempo livre tem um papel, e a necessidade do indivíduo, com isso, poder se desenvolver pessoalmente, familiarmente, sua volta, em sua roda de amigos e de pessoas social e na sociedade como tal, é absolutamente indispensável. Danilo, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta pessoal, que muita gente aqui, quando soube que a gente ia fazer essa entrevista, muitos artistas, amigos que participam da Hora do Rango, da Rádio Brasil Atual,
tem um carinho muito grande por você, não é à toa, né? Pelo que você faz. Muitos, muitos. Mas a maioria pergunta como ele está, o que ele está fazendo na quarentena. Conta aí para nós, para encerrar. Pois, eu sou, nesse aspecto, claro, um privilegiado, porque eu moro aqui no Pacaembu e tenho um belo quintal, um jardim gostoso aqui, e leio muito, ouço muita música. Ultimamente tenho trabalhado muito nesse mecanismo aqui inventar esse negócio de, como é que chama? Reunião virtual. Eu participei em reunião virtual, né? É engraçado, porque, claro, tem muita gente, né? Tem várias superintendências, colegas, e tem que falar, conversar, debater, discutir projetos. Nós estamos com uma ação muito forte, né? Nesse momento, seja virtual, seja nesses espetáculos que foram mostrados, que eu mencionei aqui, seja na ação mesmo, né? Nós estamos com o Mesa funcionando muito bem, Mesa Brasil, para doação, essa coisa, tanto não precisa desenvolver. Nós fizemos doação de muito equipamento de proteção individual para o povo da saúde. Que bom. Porque nós temos uma área de saúde forte, que é na odontologia, aventais, máscaras e essas toucas, luvas, isso tudo a gente está cedendo porque a gente tinha um estoque razoável. Isso diminuiu bastante nesse período de quarentena, de forma que a gente teve que diminuir também o atendimento com relação à odontologia. Nesse caso, nós fizemos essa doação em grande quantidade. Nós temos, hoje em dia, uma clínica odontológica em cada unidade, que significa ter pelo menos uns 150, 130, 140 gabinetes odontológicos espalhados em todo o estado, para atender com odontólogos, dentistas, em todo o nosso estado. As unidades podem ser utilizadas também num caso de emergência? Estão sendo utilizadas? Porque caso de emergência, para o caso odontológico, não para caso de não para outro COVID, caso. não, isso nós não temos a menor condição. Porque nós oferecemos espaços nossos para até o hospital de campanha. Pensando num lá em Itaquera, já foi pensado num em Sorocaba. Temos feito doações, estamos desenvolvendo, estamos fabricando viseiras e máscaras e envolvidos, portanto, totalmente nesse esquema também. Então, mas daqui a gente está atuando, fazendo uma ação doméstica de casa, mas exercendo esse meu papel, atuando bastante como diretor do SESC que eu sou. Reúno todo dia com meus colegas, tenho que debater essas questões todas, tenho participado de várias entrevistas e tenho lido muito. Eu tenho um interesse grande em história da cultura brasileira, em fatos importantes. Estava falando do livro Escravidão, que eu já li há algum tempo, importantíssimo. Li agora há pouco um livro do Rui Castro do Zusa, que é um livro que nós fizemos também. Copacabana. Você tem o livro, não? Tenho, claro. Está aqui atrás. Está aqui atrás, né? Então, acabei de ler também. O Lira Neto sobre o samba. Belo livro. Você vê filmes também, Danilo? Menos. Eu tenho mais paciência. Estou lendo agora esse livro aqui chamado Wilson Batista. Beleza. Chama O Samba Foi Sua Glória. Rodrigo Alzuguia. É um livro editado há uns 2, 3 anos atrás, Rio de Janeiro, sobre a figura do Wilson Batista. Porque eu tenho interesse especial na figura do Wilson Batista. Uma figura. Ele nasceu na mesma cidade que eu. Ele é campista. Aonde? E Campos, hoje chama Campos dos Goitacazes. Quando eu nasci era só Campos. Campos dos Goitacazes. Que é a cidade onde nasceu o Wilson Batista, né? E é um dos maiores, segundo alguns, o maior, mas eu não discuto muito essa questão
de prevalência, porque não é campeonato, Aí fica mas aquela sambista história do Noel Rosa também, né, Danilo? É o Noel Rosa. famoso, entre outras coisas, tem a história do Noel Rosa. É uma figura. Ele tem sambas Maravilhoso. fantásticos, populares, famosíssimos, e fez mais de não sei quantos mil sambas. É um sujeito teve uma produção fantástica, né? E eu estou lendo Beleza. a biografia dele agora para poder entender melhor a realidade dele. Já que você falou em samba, vamos terminar a entrevista com a Roberta Sá, né? Roberta Sá. Ela fez uma live aqui no Sesc, a gente vai terminar agradecendo o Danilo pela gentileza de ficar batendo um papo longo aqui com a gente, né? E muito instrutivo para a gente aprender sempre. E a saúde está direitinho aí, está se cuidando, né, Danilo? Está tudo certinho. Estou cuidando direitinho, não sai de casa. Estou aqui. E já aprendeu a mexer na internet, está tudo certo. Estou aprendendo até nesse negócio de Zoom, do Zoom, de Zoom. Faço reunião o tempo todo. Valeu, Danilo. Muito obrigado pela atenção e um abração para você e até a próxima. Tá? Obrigado. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Vamos ficar com a Roberta Sá agora, para encerrar. Tá certo. Tá certo. Tanta saudade sinto de você. O tempo todo eu fico a procurar. Cai no meu peito, acesa a chama. A minha boca chama sua sem parar. Sou passarinho e bem devagarinho eu vou cantando as horas pra poder voar pra nossa casa, pro nosso ninho. E no teu carinho me aconchegar. Nossos lençóis bordados, nossa cama. Quando a gente ama, só pensa em ficar. Mas a saudade tem a sua trama. E é por ir embora que eu posso voltar. Eita, que a saudade faz milagre. Abre a nossa porta depois de fechar. Eita, que a espera não opera. Um amor maior que o tamanho do mar. Amanhã de novo eu tô na estrada. Nada que a demora feche o coração. Se essa saudade for muito apertada, eu sei que eu largo tudo e pego um avião. Tanta saudade eu sinto de você. O tempo todo eu fico a procurar. Cá no meu peito acesa a chama. A minha boca chama sua sem parar. Sou passarinho, bem devagarinho. Vou tentando as horas pra poder voar pra nossa casa, pro nosso ninho. E no teu carinho me aconchegar. Nossos lençóis bordados, nossa cama. Enquanto a gente ama, só pensa em ficar. Mas a saudade tem sua cama. E é por agora que eu posso voltar. Eita, que a saudade faz milagre. Abre a nossa porta depois de fechar. Eita, que a espera não opera. Um amor maior que o tamanho do mar. Amanhã de novo eu tô na estrada. Nada que a demora feche o coração. Se a saudade for muito apertada, sei que eu largo tudo e pego um avião.
O programa de hoje termina aqui, mas a música continua aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Hoje nós vamos reapresentar uma entrevista com Rodrigo Borges, do clã Borges, a segunda geração do Clube da Esquina. Fique com a gente.